Estamos de volta. Hoje, recebendo no estúdio o Dr. Ricardo Alberto Moreno, professor de pós-graduação e professor do Departamento de Psiquiatria da USP e fundador e coordenador do GRUDA, Grupo de Estudos de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E também Marta Axtel, que preside a ABRATA, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Vamos falar um pouquinho, então, em termos de tratamento da depressão, porque me chegaram várias perguntas, tipo assim, é preciso tomar medicação sempre e por toda a vida ou há casos diferentes, doutor Ricardo? Há casos diferentes. Os tratamentos, eles dependem do quadro depressivo. Então, para depressões mais leves, e que é o primeiro episódio, a psicoterapia pode ser utilizada. E não a psicoterapia de modo geral. Tem algumas técnicas de psicoterapia, como terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que tem uma eficácia comprovada no tratamento das depressões leves. Se o indivíduo já teve outros episódios, ou se o indivíduo apresenta uma depressão moderada ou grave, necessariamente terá que tomar medicamentos antidepressivos. Existem vários medicamentos antidepressivos e nós costumamos personalizar o tratamento de acordo com as características físicas e psicológicas do nosso paciente. Ou seja, alguns pacientes vão precisar de tratamento para a vida toda, ou enquanto exista o risco de ter uma recaída depressiva. E quais são esses pacientes? Aqueles que já tiveram episódios anteriores ou aqueles pacientes que tiveram depressões muito graves, com tentativas de suicídio, enfim, aquelas depressões mais incapacitantes. Esses pacientes precisarão de um acompanhamento medicamentoso e psicológico por mais tempo. Perfeito. Marta, em termos assim de pacientes com situações mais graves, a ABRATA já lidou ou tem algum tipo de programa para atender esse tipo de paciente? Que, por exemplo, pode ter ideias de morte, pode ter realmente um risco de suicídio? Sim, isso acontece. A gente, às vezes, recebe, quando a gente estava presencialmente, pelo nosso atendimento telefônico, pessoas, às vezes, que nos relatam, né, que estão passando momentos muito aflitivos, às vezes dizendo que estavam pensando em fazer alguma coisa, né, de tirar a própria vida. E a gente sempre parte de que a nossa receptividade é sempre de uma escuta ativa, sem julgamento, em que a gente tenta, vamos dizer assim, extrair da pessoa naquele momento, se ela está só, se ela está com acompanhamento de alguém, se ela poderia recorrer a alguém de confiança dela, né? Então, a gente tenta manter essa conversa, porque a gente já sente que se a pessoa nos ligou, de alguma forma ela está buscando ajuda, né? Uhum. E graças a Deus, na maioria das vezes, né, a gente acaba podendo, né, pedir para a pessoa, e ela toma essa iniciativa de buscar auxílio de alguém, e a gente mantém a pessoa realmente na linha, né? E existem também os caminhos, né, que às vezes as pessoas fazem, né, mandam através, né, do blog, do Fale Conosco, do Facebook, ou até do Instagram, algumas colocações, né, e aí a gente sempre pede para a gente ter um suporte dos especialistas, que nós temos 10 especialistas, psiquiatras e psicólogos no nosso conselho científico, para conseguirem trazer uma abordagem, né, mais eficiente e mais direta para esse auxílio, né? Agora, é lógico, se a situação se mostrar muito mais grave, né, aí realmente é questão, às vezes, de buscar um atendimento emergencial de um SAMU ou Corpo de Bombeiros, né, para tentar buscar realmente auxiliar. Perfeito. Doutor Ricardo, há relatos de pessoas idosas, com mais de 60, 70 anos, com quadros de depressão e outras comorbidades. Que sinais de alerta o senhor poderia nos dar, inclusive para o entorno, né, para os familiares observarem? Ok. Nós sabemos que há uma relação direta e bidirecional, ou seja, um interfere no outro, o outro interfere no outro, entre depressão e essas comorbidades, ou seja, aquelas doenças
que aparecem na velhice, como, por exemplo, problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão, problemas reumatológicos, entre outros. O que nós sabemos? Que doenças crônicas, crônica significa de muito tempo, muita longa duração, que provocam dor e que incapacitam, o indivíduo fica mais propenso para apresentar um episódio depressivo. E do outro lado, indivíduos que têm depressão e têm uma doença crônica, se não tratada essa depressão, há um prognóstico ruim das duas, da depressão e da doença médica clínica de base. Portanto, uma vez diagnosticado depressão, é mandatório tratar até o indivíduo ter uma remissão ou ele se recuperar plenamente. Agora, muitas pessoas relatam que eu estava tomando remédio para depressão e fazendo psicoterapia. Melhorei, paro de tomar o remédio. Isso é frequente e não pode, está errado isso? Pois é, esse é um grande problema, né, no tratamento dos pacientes, pacientes que tomam medicamento por longo tempo. Isso não é uma particularidade da psiquiatria, isso acontece na medicina em outras áreas. Mas o paciente tende a abandonar o tratamento. Ele se sente bem, ele acha que está curado, que aquilo nunca mais vai aparecer, ou que agora eu tenho força para vencer a depressão, e aí começa a relaxar no seu medicamento até que o abandona. Ou ainda, a família, os amigos falam para ele: para de tomar isso, você melhorou, você está bem, etc. Mas as pessoas têm que lembrar que depressão é uma luta perdida. Por quê? Porque a depressão elimina a possibilidade do indivíduo reagir a ela. Marta, na Abrata, você enfrenta muito esse tipo de caso da pessoa que quer abandonar o tratamento? Na nossa experiência, assim, principalmente nos nossos grupos de apoio, em que existe uma frequência grande de participantes, a gente ouve muito isso. E como a gente tem, vamos dizer assim, diversas pessoas participando dessas rodas de conversa, onde algumas já tiveram a experiência na própria pele de que, eu fiquei bem, eu parei de usar o remédio, fiquei até alguns meses sem remédio, achei que estava tudo bem, pronto, aconteceu uma coisa estressora na minha vida, veio um quadro depressivo novo, até pior do que o anterior, né? Então, quando pessoas chegam com esse relato de que, gente, não preciso de remédio, eu já fiquei bem, que negócio é esse? E houve o relato dos demais dizendo, olha, eu já passei por essa experiência, eu também tinha a ideia, né, de que eu não precisaria de remédio mais e, olha, foi a pior escolha da minha vida, né? Então, essa troca de vivências, experiências reais, né, nesse relato de cada um, traz com que é muito frequente isso, né? Porque quando a pessoa imagina ter que conviver por muito tempo, até o fim de sua vida com medicamento, o primeiro impacto ele é meio assustador, né? E sempre existe aquele relato de que a depressão é como uma outra doença. Você pode estar com problemas cardíacos, problemas renais, problemas de pressão alta, diabetes, que você assimila e assume que vai ter o uso da medicação dali para frente, né? E um outro dado que a gente às vezes observa, e observa até com um grau cada vez até maior, é daquelas pessoas que às vezes ao nem quererem começar a tratar com a medicação, acabam optando, achando que é uma válvula de escape, um caminho de alívio para a questão de álcool, para a questão de drogas, né? E no fim aí a situação acaba se complicando muito mais. Mas realmente, né, na verdade, todos buscam, né, um tratamento que fosse mais imediato, que não comprometesse assimilar um medicamento pelo resto da vida, né? Só que a prática realmente mostra de que o medicamento ele vem para colaborar para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? E quando eu digo a gente, é porque eu tenho essa experiência comigo. Desde 20 anos para cá, eu fui acometida por diversos graus de depressões. Em alguns casos, eu tive tratamentos adequados, medicamentosos, e quando eu tive alguma mudança de profissional, de especialista,
não houve esse domínio tão pleno do meu tratamento, e aí eu vinha sofrer, né, por dificuldade de acerto de medicação, até profissional de dizer, não, você já passou por tudo isso, você está bem, você vai ter condições próprias de sair desse processo e me tirar sem medicação. E aí sim, foram momentos que eu sofri muito, porque a falta da medicação adequada, né, faz o sofrimento e faz a depressão realmente ficar muito pior com a gente. Muito legal esse seu depoimento, viu, Marta, né? Que mostra pra gente que realmente a gente não tem que ter preconceito, né? E esse comentário, doutor Ricardo, que a Marta acaba de fazer, importante é a gente ficar alerta à prescrição do médico, porque tem muita receita milagrosa para tratar depressão pela internet, né? Vale um alerta? Vale um alerta, e não somente para a depressão, porque a psiquiatria, infelizmente, há muitos palpites de tratamentos, curas, através disso, daquilo, enfim. E isso nada mais é do que a falta de conhecimento das pessoas. Quero crer que seja dessa forma, né? Porque a depressão é uma questão médica apenas. E as pessoas têm que se cuidar, porque tudo que é ingerido, ele pode trazer efeitos colaterais, pode ser agressivo para o organismo, etc. E vale a pena sempre ouvir uma opinião técnica de um especialista para diminuir as chances de tomar alguma providência, algum medicamento ou alguma forma de funcionar, de ser, que pode aumentar o risco de trazer danos ao organismo e pode, mas ainda não fazer nenhum efeito benéfico para o paciente, Claro. do estado depressivo. E importante, né, a gente estar discutindo esse assunto, porque, afinal de contas, só 10% dos estudos mostram das pessoas com depressão são tratadas. Isso é um caso muito sério, né, para a gente rever, doutor Ricardo? Sim, esse é um caso muito sério, e por coincidência esses dias estávamos discutindo isto num outro fórum, e o que fazer, né? Eu acho que a melhor forma da atuação seria oferecer um bom treinamento para as pessoas que estão em formação na área da saúde, não somente porque o psiquiatra é um super especialista e ele não tem condições de atender todas as pessoas que são acometidas por depressão, por exemplo. Então é necessário treinar bem o médico da atenção primária, o enfermeiro, o assistente social, o terapeuta ocupacional, etc., etc., para ir difundindo o conhecimento, para que as pessoas possam fazer as triagens do tipo, essa depressão é mais leve, pode ser tratada pelo médico generalista, ou pode ser encaminhado para o terapeuta, essa depressão parece ser mais grave, portanto, vai para o especialista. E, com isto, também para a comunidade, a sociedade, começar a entender que depressão é um problema médico. Nem mais nem menos, não é frescura, não é falta de caráter, não é falta disso, daquilo, etc. É uma questão médica, assim como o indivíduo começa a ter pressão alta em algum momento da vida, ou diabetes, etc., a pessoa pode deprimir também porque o seu cérebro adoece. Perfeito. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Marta, quero te agradecer muito, viu, a participação da Abrata, né? É abrata.org.br, né? Que as pessoas possam acessar, né, pela internet. Muito obrigada e muito obrigada, viu, professor Ricardo, pela participação. Nós, da Abrata, é que agradecemos essa possibilidade, porque a gente sabe que quanto mais for divulgado, quanto mais conhecimento de qualidade chegar às pessoas, né, mais condições elas terão de buscar um atendimento correto. E também reforçando que essa possibilidade que a Abrata promove, de termos os grupos de apoio mútuo, faz com que as pessoas se sintam no ambiente em que elas vão se fazer iguais, porque elas vão estar ouvindo relatos de outras pessoas, trazendo experiências muito próximas com aquelas que ela viveu ou que ela está vivendo. E esse sentimento, então, de pertencimento faz com que se fortaleça, né, o entendimento de que, sim,
é uma doença e com isso ela pode ser tratada. E se espelhando na vivência dos demais, entender, poxa, se eles chegaram a um momento de estabilidade, eu também vou chegar. Preciso realmente aderir ao meu tratamento. É isso aí. Muito obrigada pela participação dos dois, viu? E obrigada também a você que nos acompanhou no programa de hoje. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada.